Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre energia livre. Se você quiser saber se uma reação é espontânea ou não, você deve olhar para entalpia e para entropia da reação. Sempre que a reação química tende a diminuir a entalpia e aumentar a entropia, significa que esta reação é espontânea. A reação é espontânea. A variação de entalpia e a variação de entropia se relacionam com a energia livre de Gibbs, que nós vamos representar pela letra G. Então, energia livre é a energia de que um processo dispõe para realizar trabalho útil, então precisa ser um trabalho útil, a temperatura constante e pressão constante. Qual a relação entre energia livre de Gibbs, entalpia e entropia? A variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia menos a temperatura em que o processo acontece, e essa temperatura é constante, vezes variação de entropia. Essa temperatura deve ser medida em Kelvin, a temperatura absoluta, tá bom? Se a variação da energia livre de Gibbs é menor do que zero, significa que houve liberação dessa energia livre, que a gente vai representar pela letra G. Se existe liberação da energia livre, a reação é espontânea. A reação é espontânea. O que acontece se a variação da energia livre é positiva? Significa que houve absorção de energia livre. Porque variação de energia é energia final menos energia inicial. Se a variação da energia é positiva, significa que a energia livre final é maior. Se houve a absorção de energia livre, a reação é não espontânea. A reação não é espontânea. E o que acontece se a variação da energia livre é igual a zero? Bom, nesse caso, significa que você chegou no equilíbrio. Pronto, você está no equilíbrio. E olha só, quanto menor for a variação da energia livre, mais espontânea é a reação. Bom, pensando nisso, a gente consegue fazer um exemplo. E o nosso exemplo é a vaporização da água. Nós temos água líquida produzindo água na forma de vapor, vapor de água. Para essa reação, a variação da entalpia é 9.713 caloria por mol. Isso a 1 atm. Também a 1 atm, a variação de entropia é igual a 26,04 caloria por Kelvin por mol. Nós queremos saber a temperatura em graus Celsius, a partir da qual a vaporização da água é espontânea nas condições ambientes. Para que a vaporização seja espontânea, a variação de energia livre deve ser menor do que zero. A gente quer saber o menor valor de temperatura. Bom, é só jogar essas variações na equação que relaciona variação de energia livre com variação de entalpia, com temperatura e com variação de entropia. Fica assim, a variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia deve ser menor do que zero. Quanto vale a variação de entalpia? 9.713 caloria por mol. A temperatura é o que nós queremos descobrir. E a variação de entropia é 26,04 caloria por Kelvin por mol. E isso tem que ser menor do que zero. Caloria aparece nos dois numeradores, então pode cortar. E mol também aparece nos dois denominadores, então pode cortar. Fica assim, 9.713 menor que temperatura vezes 26,04. Divide todo mundo por 26,04. Aqui também, 26,04. O resultado é uma temperatura maior que
373 Kelvin. Mas a gente quer essa temperatura em graus Celsius. É só lembrar que a temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Se a temperatura em Kelvin vale 373, quanto vale a temperatura em graus Celsius? Só fazer 373 menos 273, que é 100 graus Celsius. Ou seja, a temperatura a partir da qual a vaporização da água é espontânea é a temperatura de 100 graus Celsius a 1 atm, que é justamente a temperatura de ebulição da água. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.